Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Que Obra é Essa? E a nossa entrevistada de hoje, a nossa convidada é a Carliane Primo. Seja bem-vinda. Obrigado, muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar participando aqui e contribuindo, né? Levando informações para as pessoas, que é isso que nós precisamos. Carliane, na verdade você é a diretora do Senai Marabá. Isso, Kelso. Deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Carliane Primo. Sou uma mulher cristã. Sou mãe da Maria Eduarda, avó da Melissa, esposa do Patrick e atualmente estou como gestora do Senai Marabá, já há 12 anos como gestora e no total já de casa eu já estou há 17 anos na instituição. Que coisa boa. 17 anos? Vamos fazer 17 anos já de casa. Nossa, então o nosso tema de hoje, que é pertinente ao que você executa na cidade, que é educação que transforma. O que você tem para nos dizer sobre a educação transforma e o que você entende a educação que transforma, o que você entende desse tema para a sociedade no coletivo? Eu sempre falo assim, que hoje nós só temos dois meios de mudança de vida. Uma é através de Deus, né, buscar ser uma pessoa do bem, e a outra é através da educação. A educação, ela abre portas e geram oportunidades imagináveis, né? Eu falo assim que eu já vivi várias experiências nesse tempo que eu tenho de casa, nesse tempo que eu estou na educação. E, de fato, é algo assim muito gratificante e valioso. Você vê ali as pessoas mudando totalmente de vida e transformando a sua história para sempre até. A educação é algo que não transforma só momentaneamente, só naquele momento. Ela é algo que vem para transformar para sempre a vida de uma história, de uma pessoa, né? De uma família como um todo, da sociedade como um todo. Muito importante, né? Agora, Carliane, sabe que às vezes eu encontro pessoas, principalmente aqui em Marabá, tem muitas pessoas que não sabem o que é o Senai. E você, como gestora ali, acho que seria importante você falar aqui o que é o Senai. O Senai, nós já existimos já no Brasil há mais de 80 anos, no Pará também. O Senai ele foi criado para ajudar no desenvolvimento das indústrias, né? O Senai ele é um parceiro fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade, do Brasil como um todo. Nós fomos criados e nós somos mantidos pelas indústrias, né? E nós trabalhamos com a educação profissional, com a inovação e a tecnologia. Uau, incrível, né? Porque, veja bem, você tem uma sociedade em que, em muitas das vezes, em muitos momentos, jovens que estão aí em estado de vulnerabilidade, né, a lugares que parece que não têm oportunidade. E há se dizer que algumas pessoas dizem: ah, mas eu não tive oportunidade disso ou daquilo. Eu vejo, com toda essa apresentação, o Senai como uma porta importantíssima na sociedade em si, e principalmente Marabá, que é uma cidade, né, nessa magnitude, e privilegiada por ter o Senai aqui, porque tem cidade que não tem, né? Isso, o Senai ele existe onde tem os maiores polos industriais, né? Aqui no estado do Pará, nós temos 12 unidades fixas, mas nós atendemos nos 144 municípios. Hoje nós temos unidades móveis e unidades fixas. Então, Marabá, inclusive Marabá hoje é a maior escola que nós temos no estado do Pará, é a capital em Marabá. Uau! E Carliane, vocês oferecem cursos, e quais são esses cursos e que atende a demanda aqui em Marabá hoje? Quais são as áreas que o Senai entra para capacitar as pessoas com esses cursos? Certo. Hoje as maiores oportunidades em Marabá e no sudeste do Pará são nas áreas de mineração, área de indústria, logística, construção civil e o agronegócio, né? E as principais profissões demandadas nessas áreas incluem, né,
os cursos técnicos em eletromecânica, eletrotécnica, mecânica industrial, automação, área de soldagem, segurança do trabalho, logística, construção civil, máquinas pesadas, Nossa! mecânica a diesel, mecânica automotiva. Então, assim, é um norte muito grande de qualificação, né? E eu até aproveito essa fala, aproveito a oportunidade para convidar os jovens, não só jovens, né? O Senai hoje, as portas estão abertas para jovens a partir de 14 anos de idade, e nós trabalhamos em 4 modalidades. A habilitação técnica, que é os cursos técnicos, a qualificação profissional é aquele curso que a pessoa quer entrar no mercado de trabalho e não tem muito tempo, então em 2 meses ele vai para o Senai, ele sai dali com uma profissão, aprendendo o básico de uma profissão, o aperfeiçoamento profissional, que são aqueles cursos para quem já tem uma profissão e quer se atualizar ao mercado, o que está acontecendo, as tendências, ele tem que estar se atualizando. Então, é o aperfeiçoamento e o aprendiz técnico, que é uma da modalidade que nós existimos por conta do aprendiz, né? Nós atendemos todas as empresas industriais na cota de jovem aprendiz, que é aquela oportunidade do primeiro contato do trabalho. Hoje nós temos em torno de 600 jovens aprendizes no Senai, em parceria com várias empresas locais. Interessante. E me chamou a atenção aqui, que eu lembrei de algo muito pessoal, porque meu pai, ele é mecânico e aposentado. O seu Francisco, que conhecido aqui em Marabá como Siri. E ele, mecânico de máquinas pesadas, ele começou no Senai. Ele tinha, acho que 15 anos. Ele começou a aprendeu tudo sobre máquinas pesadas, depois ele fez outros cursos, mas a história dele começa no Senai, depois ele se torna um grande mecânico, depois ele trabalha na Sotrec, aí depois nós vamos morar em Manaus, depois voltamos para Marabá novamente, e ele ama essa cidade. E a história dele como profissional, ele começou no Senai, e que casa com, e tem essa conexão, educação que transforma. E realmente, porque, Carliane, meu pai, ele foi adotado, então eu não, inclusive não conheci meu avô paterno, e a Senai acabou se tornando um local que deu uma oportunidade para ele. E realmente, aquilo que ele recebeu de educação ali transformou a vida dele, construiu família. E a minha referência do meu pai é que ele é um mecânico que começou a jornada dele no Senai. Isso é incrível, né? Olha que lindo. Não só como a história do seu pai, né? Que é o que a gente vê diariamente ali, esses relatos que nos deixam muito felizes, né? Eu me identifiquei muito, eu já trabalhei em várias outras áreas antes de entrar no Senai. E quando eu entrei no Senai, eu me encontrei, porque eu sempre falo que a minha missão é servir. E ali no Senai, você está servindo a comunidade, você vê essa transformação, não tem preço que pague a satisfação que eu sinto, né, de ouvir esses relatos das pessoas falarem, olha, hoje eu estou trabalhando, hoje eu estou sustentando a minha família por causa de um curso que eu fiz aqui, porque o Senai abriu as portas. Então, realmente, o Senai, ele transforma, ele gera oportunidade, ele transforma a vida, ele impacta na sociedade. Isso é maravilhoso. Uau! E Carliane, como os jovens podem, enfim, se preparar para entrar pelas portas do Senai, se preparar para começar uma jornada de um curso dentro do Senai? De que forma eles têm esse acesso? Como eu falei, hoje nós trabalhamos nessas 4 modalidades, né? Algumas modalidades e alguns cursos, hoje dentro do Senai, nós atendemos mais de 15 áreas e mais de 300 cursos dentro dessas áreas. Os cursos de prateleira, fora os cursos customizado. Se uma indústria nova se instalar em Marabá e falar, eu quero aprender a fazer, eu trouxe uma fábrica aqui de fazer copo, então eu não tenho profissionais para essa área, o Senai, eu preciso de ajuda, eu preciso treinar, eu preciso qualificar pessoas para trabalhar comigo. Então aí é onde o Senai entra, juntamente com a indústria, né? Nós temos o nosso itinerário nacional, onde nós vamos estudar aquela profissão, a metodologia daquela indústria,
indústria, estruturar equipamento para que a gente possa iniciar ali a preparação da mão de obra para que eles tenham oportunidade dentro dessa determinada indústria. Um exemplo, né? Então, assim, hoje é muito simples entrar no Senai. Nós temos um site onde todos os nossos cursos são divulgados. Alguns nós temos parceria com algumas indústrias, né? Que as indústrias convidam o Senai para entrar na parte do desenvolvimento e a indústria entra naquela parte onde ela vai fazer a captação. Ela patrocina aquele curso para o jovem aprendiz, para que o jovem aprendiz possa estudar e dali ele já está 90% de chance de já entrar. Recentemente nós tivemos com a empresa Sinobras. Ano passado, nós iniciamos final do ano passado e terminamos agora em abril, uma turma operador de trifila, que foram 50 pais de famílias. Desses 50 pais de família, 46 concluíram e 43 já foram contratados. Uau. Né? Então, nós temos essa parceria muito forte, não só com a Sinobras, Vale, né, a CPRT e outras empresas da região, onde a gente consegue aí fazer essa triagem, esse desenvolvimento dessa mão de obra. Eu posso dizer agora que obra é essa. É muita coisa. Importante. Inclusive, dando um adendo dessa sua fala, que faz também conexão com o que a gente vai discorrer aqui agora, o Senai, então, ele contribui e tem uma participação muito importante para o desenvolvimento da região. Então, Marabá, por ser uma cidade que recebe muitas pessoas, muitos que querem fazer seus empreendimentos, é uma cidade de oportunidades. Então, ter o Senai em Marabá também contribuir para o desenvolvimento, como você disse aí. Então, dando um adendo do que nós falamos, o que você tem a dizer em relação ao momento de Marabá e como o Senai, algo muito preciso, como o Senai tem essa participação em desenvolvimento, o que você entende disso? Nós sabemos que Marabá, ela é uma região, ela é uma cidade muito estratégica, né, para o estado do Pará. Tanto é que recentemente saiu uma reportagem e vimos que Marabá está na frente, né, na captação de recurso, também para a empregabilidade, né? E o Senai é um parceiro fundamental nesse quesito, né? No desenvolvimento de Marabá, no papel de formar profissionais qualificados para atender as demandas da indústria, contribuir para a geração de emprego, aumentar a produtividade e o fortalecimento da economia regional, capacitar pessoas e apoiar empresas, ajudamos a transformar o crescimento industrial em oportunidades para toda a população, né? Então, esse é o nosso papel, é estar junto, né, com as empresas, com a comunidade como um todo, fazendo essa conexão e preparando as pessoas para que as pessoas estejam cada vez mais prontas, né? Eu sempre falo assim que um homem, nós, né, não somos nada sem um trabalho. Então, nós temos que trabalhar, nós temos que levantar todos os dias, ir atrás do pão, não só para a gente, tem gente que depende, né? Tipo, família depende de um pai. Então, assim, e ali a gente consegue, né, dar esse direcionamento. Muitas pessoas, eu sempre falo assim, a capacidade técnica, todos nós somos capazes de ter a profissão que a gente quer, né? E eu falo que o diferencial no Senai é cuidar da pessoa, né? Porque antes dele ser um profissional, ele é um humano. Ele é um pai de família que está ali, ele tem os problemas, eles têm a dificuldade deles, né? Para poder chegar ali muitos à noite, trabalha de dia e vão estudar à noite, buscando ali uma mudança de vida. Então, nós temos todo esse cuidado. Nessa parte também do humano, nós somos uma família que acolhe aquela pessoa, nos adequamos muitas vezes, porque muita gente pensa, eu estou muito tempo fora da sala de aula, eu não vou conseguir,
né, você está enganado, você vai conseguir sim, Uau. né? Nós estamos ali para ajudar a entender a sua dificuldade e ajudar você a desenvolver, né? Nós trabalhamos com a parte teórica e prática. Esse é o diferencial do Senai, né? Então, nós temos estruturas que algumas empresas não têm a estrutura que o Senai tem, de equipamentos, de suporte. Então, assim, às vezes a pessoa, na teoria, ele não consegue desenvolver bem, mas na prática ele consegue. E aí a gente tem esse cuidado e esse tato para identificar qual a deficiência que aquela pessoa tem e desenvolver ele naquilo que ele é bom. Uau, muito, muito importante saber de todas essas informações. E na sua fala, eu estava aqui a mergulhar nesse oceano de informações, a educação que transforma. Estamos aqui falando sobre um coletivo de pessoas que está em Marabá, e eu vejo que vocês, enquanto Senai, vocês atendem as pessoas ali, né, jovens, adolescentes, famílias, mas também vocês atendem a indústria, a empresa, atendendo a necessidade não só da sociedade em si, né, civil, como também do empresariado que está ali precisando até de um suporte para colocar em prática o que deseja, né? Então, dentro dessa conexão, achei muito importante, até para as pessoas saberem, porque sabe que eu vi, Carliane, tem gente que é de Marabá, mas não sabe a ferramenta que é o Senai e nem conhece. Eu sempre falo assim, além da educação profissional, nós trabalhamos também com consultorias, né, empresariais. E nós temos vários programas prontos e temos programas que a gente pode desenvolver. Além dos programas de prateleira, né, que hoje nós temos um programa, inclusive em parceria com o governo federal e com o SEBRAE, onde é um programa onde a gente ajuda a empresa na produção, na produtividade, a gente garante até 20% de melhoria no resultado, né? A gente consegue ali identificar algumas falhas do dia a dia. Nós fazemos todo o mapeamento, é um programa que dura em torno de 3 meses, chamado Brasil Mais Produtivo, onde algumas empresas têm que ter alguns pequenos requisitos, né? E aí a gente consegue atender até mesmo gratuitamente, né? E não só Kelso, o Senai, o Sistema S como um todo. Em Marabá, nós somos. Nós temos o privilégio de ter todos os Sistema S aqui conosco, que é o SEBRAE, o CERT, Senac, o SESI, né? O SENAC e o SESC, que tem um papel fundamental. O Sistema S, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, cada um com a sua expertise, o SEBRAE ali com o desenvolvimento do empreendedorismo, do MEI, né? O Senai cuidando da parte da indústria, o Senac cuidando da parte do comércio e o CERT-Senat da parte da logística. Então, assim, nós somos privilegiados, porque tem muitas cidades, né, que não têm esse privilégio de ter as casas aqui. E hoje nós temos essa grande potência aqui em Marabá. Então, eu convido as pessoas para interagirem mais e conhecer de perto o que a gente pode estar contribuindo no seu negócio. Muito importante, muito importante. Nossa, eu ia ficar aqui o tempo todinho ouvindo. Educação realmente transforma, e educação dentro desse contexto que transforma vidas. Agora, dentro do transformar vidas, ao longo da tua história com a educação, Senai, preparação, existe alguma história de alguém que marcou a sua vida nessa jornada? Nessa trajetória. Isso. Eu tenho várias histórias, várias, mas eu vou trazer uma, né? Porque eu não tenho tempo para falar todas, eu vou trazer uma para vocês. Nós atendemos, bem no início, quando eu assumi a direção do Senai, eu topei um desafio que foi me dado pelo Ministério Público do Trabalho, de desenvolver uma turma de jovem aprendiz, inclusive foi a primeira no estado do Pará, de jovem aprendiz, com jovens totalmente de situações de vulnerabilidades e situações de
tivesse pendência com a justiça, né? Uhum. Então nós pegamos esse desafio, no início foi bem complicado, porque era 30 jovens aprendizes, Uau. e todos assim entre 16, no máximo 18 anos, jovens que tinham pendência com a justiça, e ele foi obrigado, né, a fazer ali a justiça Socioeducativa, né? que cumprir medida socioeducativa. E tinha um rapaz, eu vou falar um nome fictício, tá, gente? Porque eu gosto muito de falar nome. E tinha um João, e o João era muito rebarbado, como se diz, era aquela pessoa que não era obediente, tinha dificuldade de relacionamento. Mas ele ia todo dia. Para falar com a gente, ele não tinha modos, ele não queria. Porque assim, no Senai nós trabalhamos não só a parte técnica, nós trabalhamos a parte comportamental, né? E foi muito difícil esses primeiros 3 meses, que foi a parte comportamental. E aí o João, ele era um dos alunos que dava mais problemas. Saía da sala de aula, queria chegar atrasado, queria ir de bermuda, de chinelo. E foi um desafio transformar o Um João. rebelde, né? Queria ir de boné, ele era rebelde, de boné. E eu toda vida, tinha dia que eu ia para a porta esperar o João, hoje você não entra. E foi um desafio, nós fomos indo, até que um dia até me emociono em falar, eu fui numa festa que tem aqui da cidade, a Expoama, e eu estava com a minha família, e quando eu passei, assim, perto, o João estava numa roda de pessoas, você via que eram aquelas pessoas, assim, um clima bem pesado, e o João estava de boné, com aquele olhar baixo. Quando ele me viu, discretamente ele tirou o boné e botou assim na mão, né? E aí veio perto de mim me cumprimentar. E eu peguei na mão dele, cumprimentei ele, apresentei ele para minha família, e aquilo, eu acho que foi um divisor de água para ele. Quando foi na segunda-feira, o João não usou boné mais. O João chegou de calça no Senai, o João chegou de sapatinho fechado, blusa comportada. E o João hoje é um pai de família, trabalha numa grande empresa de Marabá, né? E ele me orgulha muito. Uma pessoa que não teve uma estrutura familiar, que a oportunidade que ele teve para transformar a vida dele foi o Senai, né? E nós acolhemos o João e vi todas as dificuldades que ele estava naquele momento, entendi, né? E de fato ele é um case assim de sucesso, porque talvez se eu não tivesse, que era a última tentativa ali do João, era o Senai, porque ele não tinha mais suporte da família, ele não tinha mais o acolhimento, né? Então ele estava com um débito na sociedade, então ele estava excluído da sociedade. E nós acolhemos ele, e hoje o João é uma transformação. Ele até de vez em quando ele vai no Senai, oi tia, eu tô aqui. E aí ele desde então ele está na empresa. Isso já tem mais de 10, 11 anos. Minha E ele nossa. vive dali, tem uma família linda, né? E sempre quando ele me vê na rua, ele cumprimenta e fala que o Senai mudou a vida dele. Talvez se nós não tivéssemos feito isso, a gente tinha até perdido ele, né? Um Tinha desafio perdido, foi um grande. desafio. E que agora você tem esse nicho de testemunhos, Sim. né? Eu acredito que tem outros, e esse que marcou aí, literalmente, né? Você transformou de dentro para fora. E hoje é família. Família. Gente, Ele que me legal. mostra a foto da família dele, né? Ele pai. Tem um emprego bom, já tem sua casa, né? E isso, assim, não tem preço. Isso, assim, me motiva, sabe? Às vezes, na correria do dia a dia, a gente, às vezes, se tristece com alguma coisa, mas quando eu lembro das histórias, das pessoas que entram, na minha sala eu tenho um sofá, eu falo que eu sou um pouco psicóloga, aí quando tem algum aluno, traz aqui para minha sala, traz uma água para ele, vamos conversar, e ali a gente vê histórias assim e fala, meu Deus, eu sou tão pequenininha para resolver tanta coisa, né? Então, é um papel importantíssimo. Eu sempre falo, se as pessoas pudessem entender o que o sistema faz, eles estavam mais próximos e juntos da gente. É muito importante saber disso e deixar claro que não deixa de ser também políticas públicas que alcança a sociedade,
que transformou a vida do João, que quer transformar a vida de outros e que está aberto para transformar tantas e tantas famílias. E dentro dessa fala, Carliane, o que você tem para dizer? Tem alguma mensagem em relação a essas pessoas que estão sem oportunidade ou acham que passou o tempo e que, na verdade, elas precisam de um incentivo para voltar a estudar, né, a se qualificar? Você tem alguma mensagem que você sente agora do coração? Que obra é essa para dizer para essas pessoas? A mensagem que eu deixo aqui é para aquela pessoa, né, que está desacreditada, que acha que não é possível, né, que já passou a idade, que não vai ter oportunidade. Eu quero te dizer que nós estamos aqui, pronto para receber, né, a educação e o conhecimento é a única coisa que pode transformar a sua vida. Eu sempre falo, a educação transforma tanto que no início a gente sente, quando nós vamos para uma sala de aula estudar, não é fácil. Né? Mas ele é sacrifício, mas é transformador. E quando você chega, aquilo que você vê, que você está tendo dificuldade, é algo que tu tem que insistir, porque é ali onde tu vai ter o resultado, né? E nós estamos prontos para ajudar você a crescer, porque eu falo que você cresce não só como profissional, você cresce como pessoa, né? E as portas estão abertas. Se dê essa oportunidade, se dê a oportunidade para você. A única coisa que você pode dar para você é isso. Às vezes, muitos de nós cuidamos de todo mundo ao nosso redor e esquecemos de nós. Então, a única coisa que você pode dar de presente para você é uma qualificação, é um curso, seja lá qual for ele, se é profissionalizante, se é superior, né? Se oportunize, tenha relacionamento, vá conversar com pessoas, que a única forma da gente transformar a nossa vida, a nossa sociedade, é através do conhecimento. E o conhecimento engloba a educação em vários outros temas. Que obra é essa? Vamos aqui num jogo rápido, bate-bola, bem rapidinho. Uma palavra que define Senai. Transformação. Qual profissão você acredita que terá mais oportunidade nos próximos anos? São várias, né? Mas eu posso trazer aqui a tecnologia, né? A automação industrial, que a gente vê que as empresas estão cada vez mais investindo na otimização do processo e no aumento da produtividade. Então, assim, é um caminho sem volta. A tecnologia, ela é um caminho sem volta. Então, as pessoas têm que estar antenadas ao que está acontecendo. Em uma frase, que conselho você daria para quem sonha em transformar a própria vida por meio da educação? A educação, ela transforma e abre portas para sempre. Eita, que obra é essa? Eu quero agradecer, Carliane, por ter atendido o nosso convite de estar aqui. O podcast Que Obra é Essa? Fala de Deus, fala de pessoas, fala de testemunho. Inclusive, você já está convidada para um próximo episódio para contar o seu testemunho, e já vamos deixar aqui. Ela vai voltar, gente. Que obra é essa? E eu quero agradecer muito pela sua participação. A gente entende que o podcast Que Obra é Essa? É sempre uma expressão das pessoas, né? A nossa vida é sempre uma oportunidade que está ali, e você tem que estar muito ligado para você passar pela porta e você entender, não, esse é o meu momento, e não se arrepender disso. Então, eu quero te agradecer por estar aqui. Muito obrigado mesmo e sucesso, e eu acredito que é só o começo. 2027, termina 2026, 2027 tem muita coisa incrível e é só subindo para cima, e Deus nos abençoe. Amém. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo também a iniciativa, né? Eu acho que as pessoas precisam de informação e esse é um meio, né? Para a gente estar junto ali, chegando cada vez mais próximo da pessoa, e me coloco à disposição de quem quiser ir conhecer, os empresários de Marabá. Eu fico à disposição, o Senai está de portas abertas, o Senai é nosso. Muito obrigado. E ficamos aqui em mais um episódio do podcast Que Obra é Essa? Com o tema hoje, Educação que Transforma. Deus te abençoe.